nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo serviço de culto, de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa mesma comunhão que os irmãos estavam tocando, vamos iniciar o santo serviço de culto aqui na congregação, a nossa irmandade que nos acompanha através da internet, cantando em comunhão o hino 313. Glória ao Senhor.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos outro hino. Vamos louvar ao Senhor com cântico 319. 319. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem se sente, queridos irmãos, irmãs, chamemos um hino para a oração. 290. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Bem, queridos irmãos e irmãs, neste momento nós iremos aos pés do nosso Senhor, confessando as nossas faltas e apresentando a Deus todas as nossas aflições, todos os nossos pedidos. Muitas das vezes, amados irmãos, as nossas forças parece que vão se acabando, a prova parece que vai aumentando e a gente começa a não enxergar mais o colorido da vida, a gente não começa a não enxergar mais a rua, parece que fica tudo nublado, parece que há uma grande neblina na nossa vida. Mas, irmãos, poderoso é o Senhor para essa noite dar vida, dar cor, dar alegria para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Apresentaremos os pedidos de oração, amados irmãos. Quem passou pela portaria anotou por enfermidade, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados, também os pedidos que nós temos feito à igreja, pedidos especiais, como para o Vitor Mestrina, uma criança que está tratando de um câncer, o Sérgio, a Juliana, a Valéria, o irmão Diego, a irmã Maria Braga, a irmã Elisa, o irmão Miguel, enfim, irmãos, os irmãos que nos acompanham pela internet, são tantos pedidos, são tantas necessidades, mas nosso Deus é tão grande, irmãos. Se fôssemos ver a condição do irmão Wayne, do irmão Rodrigo, de toda a irmandade que está aqui juntos, nossa força seria pequena. Se nós todos estivéssemos juntos, a nossa força é pequena, porque a gente não consegue tirar a aflição de um coração, a gente não consegue enxugar uma lágrima de uma madrugada,
mas o Senhor pode vir com bálsamo, irmãos. Hoje é dia de o Senhor libertar alguém que está sofrendo. O Senhor colocou no nosso coração, amados irmãos, que hoje é um dia que nós devemos ficar numa íntima comunhão com o Senhor, porque hoje o Senhor vai virar o cativeiro de alguém, irmãos. Em comunhão, mas em comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor, na confiança de que nós estamos diante do Deus que fez os céus e a terra. Busquemos a face do nosso Deus, com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, outra vez nos encontramos, Senhor, com os nossos joelhos prostrados em ato de humilhação na Tua presença, rendendo-lhe graças, Senhor, pelo projeto de salvação, a qual Tu tens nos oferecido, se formos firmes e fiéis à Tua palavra. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por todo o bem que Tu tens nos oferecido, Senhor. É verdade que nós não somos dignos de receber tamanho amor, tamanha atenção, tamanho carinho, tamanha benevolência que vem do trono da Tua glória, porque ainda que queiramos fazer o bem, Senhor, acabamos cometendo o mal, Senhor, por obras, por pensamentos, mas a Tua misericórdia se renova nas nossas vidas todas as manhãs, Senhor, não está olhando para o nosso mal, não está olhando, Senhor eterno, pelo que nós fazemos, mas Tu tens, Senhor eterno, com a Tua multidão de misericórdia, olhado para o intento dos nossos corações. Por isso nós Te pedimos, Senhor, naquilo que temos faltado na Tua presença, ó Pai, mais uma vez nós Te imploramos, Senhor, perdoa as nossas faltas, pelo amor do Teu santo nome, coloca-nos, Senhor eterno, com as nossas vestes brancas, dignos de estarmos na Tua presença, Senhor, pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, Senhor, não haveríamos condição nem de estar na Tua casa, Senhor, mas, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, olha para o nosso coração, Senhor, olha para os bons intentos da nossa alma, Senhor eterno, olha, Senhor eterno, para as nossas vidas, como nós nos apresentamos na Tua presença, e vem com multidão de misericórdia, perdoando as nossas faltas. Ó Pai de misericórdia, nesse momento apresentamos todos os pedidos de oração que a Tua igreja tem feito menção, Senhor, seja na portaria, seja através da internet, Senhor, todos os meios de comunicação da nossa igreja, Senhor, pelos grupos de comunicação, do WhatsApp, Senhor eterno. Senhor, o mundo está chorando, a nossa irmandade tem aflição, tem necessidade iminente, Senhor eterno. Quanto leito de enfermidade nesse momento, com choro, Senhor. Quantos dos nossos irmãos, Senhor, que nesse momento perdeu as esperanças, mas nós Te clamamos nesse momento, Senhor, aonde perdeu-se a esperança, Senhor, que possa entrar, Senhor, eterna providência, ó Pai, ó Deus de misericórdia, toma conta do Teu povo na terra, pelo amor do Teu santo nome, olha para os Teus pequeninos, Senhor eterno, seja enfermidade na mente, no corpo, na alma, Senhor, Tu tens poder, Senhor, para fazer nova todas as coisas na vida dos Teus filhos, seja, Senhor eterno, as causas onde estiver, Senhor, seja onde precisar entrar os Teus anjos com providência, Senhor. Nessa noite nós Te pedimos, Senhor, que seja uma noite de misericórdia, Senhor, que seja uma noite de milagre, que seja uma noite de libertação, Senhor. Nós não estamos pedindo por costume, Senhor, nós não temos a quem se recorrer, Senhor eterno. A nossa força se faz pequena no dia da prova, mas nós estamos diante do Deus que fez os céus e a terra. Por misericórdia, Senhor, apressa-Te a ouvir as nossas orações, apressa-Te, Senhor, a nos socorrer, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, queira ser conosco no decorrer desse culto, que não venha faltar sobre nós a presença do Teu Santo Espírito, sendo da Tua vontade, prepara testemunhos para edificação, Senhor, e maiormente Te pedimos, manda para nós um passo da Tua palavra, desperta, Senhor eterno, os ventos, desperta os cantos da terra, mas fala com o Teu povo, pelo amor do Teu santo nome. Tudo isso Te pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive para sempre. Amém.
Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória. Glória ao Salvador, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Quem se sente, queridos irmãos, chamemos outro hino. Glória a Deus. A Irmandade está um pouco com frio hoje, né? Qual? 368, hino 368. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória ao Senhor. Aleluia. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, se temos votos a pagar ao Senhor, obras para contar para a edificação da nossa querida Irmandade, esta é a oportunidade. Estamos na oportunidade dos testemunhos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Estão todos em paz, irmãos? As irmãs? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar sequência então ao culto, querida igreja. Dos anúncios que temos a fazer, a querida Irmandade, dos nossos cultos presenciais, também a partir desse próximo sábado, haverá serviço de culto às 20 horas para os jovens. A partir de 1 ano de idade, menos de 120, todos estão liberados para participar. E o irmão Léo pediu para avisar que depois do culto vai ter um lanche bem gostoso para toda a Irmandade. Então está todo mundo convidado a estar presente no Santo Serviço de Culto. É um culto um pouco diferente, né, irmão Léo? Mas não vai faltar o carinho, o amor e a presença do Santo Espírito do Senhor também no meio de nós. E no próximo domingo, às 10 da manhã, haverá Santo Serviço de Culto com celebração do serviço de Santa Ceia nesta congregação, também às 18h30 e no próximo terça-feira às 14 horas. Nossa Irmandade toda é convidada a participar, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet da mesma maneira. Se você puder estar presente na igreja, boa coisa é. Se não for possível, que possa participar da tua casa, que possamos estar ligados não por estarmos juntos, mas estarmos ligados na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos, muitas irmãs acabam que ficam muito tempo ou ficaram muito tempo sem participar da ceia do Senhor, e esta é mais uma oportunidade de nós não celebrarmos a ceia da CCA, mas sim a Santa Ceia, que é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, é a ceia do Senhor. Tá bom assim? Dos demais anúncios, toda a Irmandade conhecedora dos nossos cultos online. Agora os cultos acontecem de segunda a sábado, às 10, 14 e 20 horas, e aos domingos, 10, 14 e 18h30. Tá certo, irmão Bruno? Acertei hoje? Pode estar. Tem mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Tudo certo? Então, irmão, vamos cantar outro hino. O senhor vai mandar a sua palavra. Hino 93. Hino 93.
Glória a Deus. Aleluia. Permaneçamos, irmãos, nessa comunhão, aguardando a palavra e que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Samuel, quer falar? Tem mais irmãos que quer falar? Bom, Rodrigo. Glória a Deus. Mocate, não pode trazer uma água? Acho que tem não. Essa aqui é minha. Deus seja louvado, irmãos. Santo é o Senhor. Vamos ler. Oh, mano, obrigado. Tinha ali mais trabalho. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 1 até onde Deus nos der, irmãos. Evangelho de João, capítulo 11. Já ajeitei? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós bem sabemos da amizade, da proximidade que o Senhor tinha com Lázaro e com a sua família, porque quando passava em Betânia, ele se hospedava em casa de Lázaro. E o ministério de Jesus foi fortalecido na sua grande parte ou na sua totalidade por pessoas como Lázaro, pessoas que o apoiaram, pessoas que o ajudaram. O senador José de Arimateia mesmo pediu para si o corpo dele, para que fosse sepultado junto dos seus, tanto que a palavra diz que ele foi sepultado com o rico, né, com aqueles que tinham condição. Então, ao longo da sua trajetória, da sua missão, Deus foi colocando pessoas no seu caminho para ajudar, para que ele conseguisse cumprir aquilo que ele tinha sido designado a fazer pelo Pai. E o Senhor sempre fez, o Senhor Deus, sempre fez saber os seus planos ao Filho aqui na terra. Ele sabia da crucificação, ele sabia da morte de cruz, ele sabia do vitupério que tinha que passar. Mas haviam coisas, ou a grande maioria das coisas, que o homem Jesus, o homem, não o Deus, o homem, não sabia, como nós não sabemos. Esse que se inquietou, que se preocupou, que chorou quando Lázaro morreu, não era o Deus, era o homem. Coabitavam ali um Deus e um homem. O homem chora, o homem tem medo, porque Deus, por que choraria? Se morreu, estava com ele. Se não fosse para isso, ele ressuscitava. Ele é Deus, ressuscita e pronto. Mas aquele era o homem. Seria muito bom se nós conseguíssemos, nessa terra aqui, viver numa espiritualidade plena. Bom, não ia ter pecado. Porque a alma, ela fica incontaminada, se o espírito também não quer, a alma também não se contamina. Mas, infelizmente, não é possível. A gente tem que enfrentar ao longo da nossa vida aqui nessa terra um monte de coisa como homem. Não como um ser espiritual que habita em nós, como homem, como mulher. Deus conhece cada coração.
E sabe como cada um de nós entrou aqui essa noite? Tem dia que a nossa fé está lá em cima, batendo no céu. Tem dia que ela está embaixo do nosso pé. A gente não sabe nem o que veio fazer na igreja. Não consigo contar para os irmãos nos dedos, das mãos e dos pés, quantas vezes, quando me dei conta, já estava no culto. Aí que eu falei, mas o que eu vim fazer aqui? A gente vai, porque vai para onde? Vai fazer o quê? Vai não sabe beber. Não sai para gandaia. Vai para a casa do Senhor. É a nossa alegria. Se é para festejar, nós vem aqui. Se é para chorar, nós viemos aqui também. Estamos sempre nos pés de Deus. Hoje Deus diz para a sua igreja, que bom que você veio. Eu quero te dizer por essa palavra que o adversário não prevalecerá contra a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Só que, se a gente cresce nisso 24 horas por dia, ninguém chorava. Ninguém se aborrecia, ninguém se entristecia, a crentaiada não parava no caminho. Aí tem hora que o Senhor precisa vir de uma maneira especial. O homem Jesus saiu tranquilo de onde estava para encontrar com Lázaro, confiando no Deus Jesus, dizendo, capaz que ele vai morrer. Ele não vai morrer. E foi. Tantos irmãos vejam que quando ele encontra com a irmã de Lázaro, disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele disse, essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Depois disse para elas, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse era o Deus. Mas na hora de chamar para fora, era com a voz do homem. Era o homem Jesus. Pai, eu disse isso para que eles crescem que tu me enviaste. Agora tem misericórdia. E clama, Lázaro, sai para fora. E aquele homem morto, cheirando mal, recebeu a vida, e todos viram que quando Deus quer, não tem demônio que para na frente do Senhor. Então você veio perguntar se Deus é contigo, você veio perguntar se Deus está nesse negócio, você veio perguntar se Deus está na sua vida, você veio perguntar por essa enfermidade, Senhor te diz, eu quero operar um milagre na tua vida, na tua casa, e ninguém me impedirá, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, ninguém me impedirá de fazer aquilo que eu planejei fazer na tua casa. Ninguém impedirá o Senhor de levantar aquilo que Deus se determinou a levantar. Senhor, mas Lázaro já era morto de muitos dias, já cheirava mal, mais a viagem, mais a dificuldade. Não te hei dito que se crer verá a glória de Deus? E o Senhor pede à sua igreja, não pede nada de você hoje, a não ser que creia. Creia, irmão, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Mas nós temos uma facilidade, irmãos, de pôr empecilho no caminho de Deus. Já passou o tempo, mas é de noite. Mas agora é final de semana. Mas o médico já foi dormir. Mas o governo não faz. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Quando o profeta foi falar com o rei Ezequias, também tinha passado 15 graus do relógio de Acás, quando ele disse que Deus lhe daria mais 15 anos de vida. 10 graus, aliás. E como Deus não mente, o Senhor fez o sol voltar atrás para cumprir a palavra. O tempo voltou atrás. Para o sol voltar atrás, a terra tem que ter rodado ao contrário, irmão. E voltado no seu curso natural, na galáxia. Esse é o Deus que você serve. E o Senhor te diz essa noite, onde precisar entrar, onde precisar mexer, o que precisar fazer, a minha mão já está levantada para te abençoar. Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, todos eles, claro, depois Lázaro morreu, porque tinha que morrer, não vai ficar para semente. Mas o que o Senhor se determinou a fazer, o Senhor fez. E Deus também fez isso para fortalecer o homem Jesus, que carregava aquele Deus dentro de si. Imagina um tabernáculo de carne carregar um Deus, irmão, com a estrutura de Deus, com os pensamentos de Deus, todo o poder de Deus contido numa carcaça de homem como eu, como você, e ele ainda nem bonito não era, a palavra diz que não foi achada nele nem beleza, nem formosura, além de tudo era feinho.
mas tinha o poder de Deus manifestado na vida dele, irmão. Tem o poder de Deus manifesto na tua vida por essa palavra. Tem a mão de Deus sobre a tua cabeça para te abençoar. Você pode ir na última divisão do inferno, a palavra vai te buscar onde você estiver, porque quando Deus tem plano, Deus tem plano. Quando Deus tem propósito, tem propósito. Quando Deus ama sem arrependimento. Receba essa noite, irmão, um abraço dessa santa palavra, e Deus te diz: não tem tempo, não tem governo, não tem medicina, não tem justiça, não tem desemprego, não tem doença, não tem dificuldade. Eu decidi te abençoar, eu te abençoarei, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Como um dos vários cegos que o Senhor curou. O que tu queres que eu te faça? Senhor, se tu queres que eu veja, eu quero, ele disse, eu quero ver. A tua fé te salvou. E o Senhor responde: não sei, Deus sabe quem está buscando a palavra. Eu quero cumprir o desejo do teu coração. O meu coração está no teu coração, e o teu coração está no meu, e não vai cair um tio nem um jota daquilo que você entregou na minha mão. Vou te levar até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus deixa que cheguemos nos extremos, nas situações mais extremas, mais difíceis que forem, para mostrar o seu poder na nossa vida. E você pode perguntar: Senhor, mas para que tudo isso? Se vai curar, por que não cura logo? Se vai abrir a porta, por que não abre logo? Já que vai, o Senhor está dizendo que vai fazer, faz agora. É que você está esquecendo quem é Deus, quem é servo. Você é servo, Deus fala, você crê e espera no tempo de Deus. E o Senhor te diz, na oração está dizendo: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus e não a tua. E a fé que se vê não é fé, quem vê não espera nada, já está vendo. O Senhor te diz: receba a fé em nome de Jesus Cristo. Eu estou fortalecendo as tuas estruturas espirituais para te mostrar que o crente subindo ou descendo ele é crente, no fogo, na água ele é crente, comendo, passando fome ele é crente, feliz ou triste ele é crente. E Deus te diz: eu vou te justificar diante do teu adversário. Glória ao nome do Senhor, porque se assim fosse, Jó só tinha sido fiel na fartura, mas não, ele foi fiel no pouco, Deus coloca no muito, e o Senhor te diz: ser fiel no pouco, porque o muito que eu tenho para te dar é muito mesmo. É muito maravilhoso, e Deus fez isso com ele, fez isso com Jesus, que a obra também foi na vida de Jesus, aquele a quem ele amava. Não era como as outras pessoas, que ele gostava, que ele prezava. Esse era um amigo, alguém que ele amava. Imagina um médico operar um filho. Nem pode. De jeito nenhum não pode. Ele está envolvido emocionalmente. E ali, o Senhor permitiu isso com Jesus, para que na missão dele, ele visse a dor daqueles que perdiam seus entes, a dor daqueles que eram perseguidos. Quando Barrabás lhe bateu na face, ele sentiu a dor do desprezo. Quando o perseguiram, quando o açoitaram, quando o desprezaram, quando o caluniaram, ele entendeu tudo que um ser humano passa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando fizeram alguma coisa que feriu a sua fé, os seus princípios, fazendo do templo casa de comércio, que ele virou a mesa, que ele ficou aborrecido, ele também viu o que as pessoas passavam. O Senhor te disse: você está esquecendo de uma coisa, eu te conheço. Conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu sei quem você é. Eu sei o que tem dentro do teu coração. Eu sei o que você pensa. Sei os pensamentos ruins que tem passado na tua cabeça. E essa noite, por essa palavra, Deus limpa a tua mente no nome do Senhor Jesus. Deus tira do teu coração tudo que não presta, até esse espírito ruim que te persegue, o Senhor está arrancando agora por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Dia e noite, da hora que você dorme, da hora que você acorda, o diabo fala no teu ouvido: você é um fracassado, você é uma fracassada, você é uma desgraça ambulante, Deus não está contigo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Hoje Deus te diz: mentira do demônio.
Glória ao nome do Senhor. Eu te trouxe aqui essa noite para te dizer, pode passar o tempo que for, está atrasado para você, para mim está na hora certa. E eu estou chegando agora na tua vida por essa palavra. Eu estou chegando mesmo agora na tua casa por essa palavra. Estou te mostrando que eu te amo e que a minha promessa não cai por terra. Não nasceu o diabo que vai tirar você da mão de Deus, irmão e irmã. Quando nós não tem problema, nós arruma. Se não tiver, nós arruma em 2 segundos. Quer ver a pior coisa que um crente arruma para a vida dele? É buscar palavra para os outros. Buscar palavra para aquela minha amiga. Buscar palavra para aquela minha irmã, meu irmão, meu parente. Não faça isso, irmão. Você não guarda a palavra nem para você? Vai buscar para os outros. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Palavra é única, é só para quem recebe. Mas em vez de você buscar a palavra, Deus vai te encorajar. Prega para ela. Idaiamuia, salamaia. Prega para ele, irmão. Senhor já te deu a palavra da vida eterna na tua boca, prega. Vou chamar o irmão N para orar, vou chamar o irmão Rodrigo para orar. Vai lá e cura ele, irmão. Em nome de Jesus Cristo, vai lá, irmã, cura ela. Não tenha medo. Será que essas irmãs de Lázaro ainda disseram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido? E se elas tivessem, em nome de Jesus, receba a vida, será que ele não tinha ficado vivo, irmão? O Senhor te deu poder nas tuas mãos, não dependa de ninguém, seja dependente de Deus. Você não precisa chamar Deus, me acompanhe. O Senhor te diz, eu estou contigo 24 horas do teu dia. Como Deus me acompanha? Como se Deus estivesse lá em Santana de Parnaíba, ele viesse aqui em Barueri. Eu estou aí dentro do teu coração. Receba coragem em nome de Jesus. Senhor, vem comigo nessa missão. Vem comigo? Vem você comigo, diz o Senhor. Eu já estou chegando lá. Senhor, vou lá naquele hospital. Você comigo, eu estou lá te esperando. É a palavra que disse... Lá em Deuteronômio, onde puser a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado. Onde você pisar já está dominado. Toda sorte de mal já está repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda doença, toda seta maligna. Onde você vai passando, os demônios vão abrindo ala para você passar. Irmão, tem poder de Deus na tua vida. Receba essa palavra, irmão. Por que o evangelho é vendido de penca aí na rua? Porque o povo não crê. Aí acha alguém que mente bem. Ah, esse irmão aí, essa irmã aí, isso aí faz chover no molhado. Aí dá carro, dá casa, dá dinheiro e não recebe nada. E ainda perde a salvação, porque perde a fé. Você não precisa de ninguém. O poder de Deus está na tua vida. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Vocês vieram meio cochilando no culto hoje. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus está te dando um chacoalhão e fala, sai da sua zona de conforto. O poder está aí na tua mão. Onde você puser a mão, haverá obra. Crê nisso, irmão. Tenha medo não. Tenha medo do adversário, que ele é um grande mentiroso. Só faz barulho. Quando a luz de Deus brota de você, ele foge, pode ver morcego na luz. Acende a luz para você ver, não fica um. Acende a tua lamparina, irmã. Acende a tua lamparina, meu irmão. E esses males, a palavra fala espanto noturno, né, irmão Cosmo? Espanto noturno, porque de dia ninguém vê assombração, só vê de noite. Se o Senhor estivesse andando no mar de dia, ninguém tinha gritado achando que era um fantasma. Já tinha visto que era ele. Mas nós só crê no que vê. Bem-aventurado você que não viu, mas já está crendo nessa palavra. Se eu não estou vendo nada, não, mas eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que alguma coisa maravilhosa tu vai fazer. E o Senhor te diz, vou fazer, meu servo, já está feita em nome do Senhor Jesus. Então vamos para a nossa casa animados pela palavra de Deus, irmão. A igreja de Deus não pode ser parada, não pode ser desanimada. Por que nós entregamos para a irmandade de penca os olhinhos da unção? Quando que vocês vêem nós fazendo unção de enfermo? Eu não lembro qual foi a última vez que nós fizemos. Não me lembro. Lá no começo do ministério, até 400 e poucas pessoas, eu contei que ungi. Depois eu larguei mão. Falei, eu vou morrer e não unjo a irmandade inteira. Deixa eles mesmo que unge, vai lá e cura. Vai lá e liberta.
vai lá e Deus opera na tua... Que diferença tem do ancião da irmandade? Uma carteirinha? Grande coisa, vai queimar tudo no fogo. Igreja, o Senhor está te despertando. E o Senhor está aborrecido com alguém que está aqui, porque você tem menosprezado o dom que Deus te deu. O poder que Deus pôs nas tuas mãos. Eu sou um músicozinho, eu sou um porteirinho, eu sou um... Não, irmão, você é um servo, uma serva do Deus vivo. Você não pode ser soberbo, mas você tem que ter certeza daquilo que está em você. O que o profeta Eliseu disse ao rei? Manda esse homem leproso vir aqui a mim, que ele saberá que há profeta em Israel. Receba encorajamento pela palavra, irmão. Eu sou mais pequenininho, eu sou mais fraquinho. De tanto que você fala, que você vai ficando, você vai encolhendo. Sua fé vai diminuindo e o adversário vai amassando você assim, igual uma mó de atafona amassando azeitona, vai judiando, igual a roda da farinha que faz a farinha, vai amassando, vai judiando de você. Hoje Deus vai te dar uma vitamina espiritual por essa palavra. Você entrou daqui desse tamaninho, vai daqui desse tamanhãozão, em nome do Senhor Jesus. Isso aí bem grandão, bem forte. Gigante tinha 3 metros de altura. Davi, além de magrelo, era pequenininho. Mas ele sabia o que tinha dentro dele. E não é força, é jeito, né, irmão Cosmo? Se ele fosse brigar na mão com o gigante amassava ele, igual amassa o papel. Mas ele mirou a pedra bem certinho na testa dele e foi no lugar certinho. Irmão, o segredo do crente, a pedra do crente é a oração, irmão. Com a tua oração, a pedra vai direitinho na testa do teu inimigo. Ele vai cair essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me mostra, irmão, um grande castelo caindo da vida de alguém. Mas não é um castelo físico, é um aqui na sua mente, que te impede de crer naquilo que você é capaz de fazer. Hoje Deus te põe essa palavra no teu coração e te diz, eu estou te mostrando quem você é na minha presença, e vou fazer com você o que fiz com Mardoqueu. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei se agradou de ti. Não menospreza a honra do rei, irmão. Não menospreza. Todo mundo passa no concurso, você que não passa? Todo mundo faz uma faculdade, você não pode. Todo mundo faz uma viagem, compra um carro que presta, você não pode. Todo mundo tem os filhos abençoados, você não pode. O que aconteceu com você, irmão? Essa palavra vem ressuscitar alguma coisa que está morta dentro de você. A tua autoconfiança, a tua fé, o teu coração em Deus. Não tem nada impossível para aquele que crê. A palavra diz, tudo é possível ao que crê. Se você crê, não tem barreira, não tem falta de dinheiro, não tem doença, não tem nada, irmão. Então, o que você precisa essa noite? Fé. Receba em nome do Senhor Jesus. Fé, olha para os boletos, profetiza para ele. Olha para a enfermidade, profetiza para ela. Olha para a dificuldade, não procura ninguém não. Faça como o profeta Isaías, envia-me a mim, Senhor. Eu mesmo vou lá. E vai, irmã, Deus já não está lá te esperando, o Senhor já não disse? Eu já não disse que estou contigo? Já não disse que se crer verá a glória de Deus? Você consegue despertar desse cochilo que você está essa noite e dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus, bem gostoso, dizendo, Senhor, estou sendo encorajado pela tua palavra. Deus te diz ainda, por esses dias eu vou te mostrar que é contigo que eu estou falando. É para você que eu estou mandando esse recado. É na tua casa que eu quero operar esse milagre. Você não está entendendo? Deus quer se usar da igreja, irmão. Aí na live, onde você estiver, Deus quer se usar da igreja. Deus quer te dar liberdade cristã. Se fosse para você depender do ministério, nós tinha ficado no sacerdócio, irmão Cosmo. Que ninguém podia entrar no templo, ninguém podia falar com Deus, Deus não falava com ninguém. Nós somos aqui, irmão, um mero coadjuvante, uma marionete. Sai um, Deus põe outro. Você tem o Senhor na tua vida? Não sei, Deus sabe porque manda a palavra. Nós não estamos aqui desmerecendo nosso ministério. Nós estamos dizendo para você que a força de Deus está dentro do teu coração. Você crê nisso, irmã? Está dentro do teu coração. Você tem tudo o que você precisa para sair daqui dando bicudo em tudo que é demônio que está aí fora. Em nome do Senhor Jesus. Seja encorajado pela palavra de Deus. Você tem tudo o que você precisa. Senhor, eu não tenho nada, mas eu te encho agora pela minha palavra.
Eu te encho agora pelo meu poder, eu coloco em você a força do Espírito Santo e te mostro que quando eu estou na vida do homem e da mulher, treme o céu e a terra também, irmão. Mas será que o irmão não vai gostar? O irmão não gostar, ele come menos. Mas será que o ancião vai achar ruim também? Você não tem nada com o ancião. Você não foi batizado em nome do ancião, foi batizado em nome de Jesus. É nesse nome que você vai. É nesse nome que Deus hoje te põe de pé pela sua palavra. É esse nome que o Senhor te diz, estou reestabelecendo a tua força espiritual. Estou reconectando você com o céu. Você se afastou de Deus, mas eu nunca me afastei de ti, diz o Senhor. E já que tu estás aqui, que bom. Receba o poder da minha palavra. Receba o poder de Deus na tua vida. E não tenha medo de espanto noturno, não tenha medo de levante, não tenha medo de acusação, não tenha medo de nada. Vai para a tua casa, que o Senhor já está ressuscitando alguma coisa lá também. E você está preocupado com alguma enfermidade? Ficou grifado aqui em cinza escuro. Não é para a morte, é para a glória do nome de Deus. Nós fomos congregar na igreja do Lausanne Paulista em 93. A igreja não estava pronta ainda. Minha mãe era organista lá, que nós tínhamos mudado o Limão, e congregava na garagem. Irmão Messias, acho que é Messias Rabelo, não sei se é Messias Rabelo, não. Irmão Messias do Imirim, atendeu o culto. E meu pai tinha, isso há muitos anos atrás, tinha, não sei se era 10 ou 12 ciclos de quimioterapia para fazer. Mas, irmão, em 93, a pessoa tomava quimioterapia, matava mais que o câncer. Eu estava morrendo, porque não havia que... parecia um defunto. E o Senhor mandou a palavra aquela noite e dizia, irmã, dizia para minha mãe, em 93, tinha 9 anos. O médico marcou uma quantia de tratamento para o seu esposo, falou para minha mãe isso num hino, ela sentada no órgão. O Senhor te diz, na metade eu mostro que eu sou Deus na tua vida. Era 12 mesmo, irmão. Eu sei que ele fez segundo, terceiro, aí tinha amigo dele que tinha alta. Quando era na outra semana, ele fulano teve alta, morreu essa noite. E meu pai tremia, falava, se ele de alta morreu, imagina eu que estou aqui. E vai outro, e vai outro. Aí fez o 6º ciclo. Aí você tinha que ir lá nas clínicas marcar o 7º. Eu não sei quanto tempo levava, era um remédio vermelho, levava a vida inteira para ele tomar. Aí foi marcar o 7º. Aí veio o doutor Alberto, o médico que cuidou dele, falou, senhoria, nós refizemos seus exames e não tem mais nada, vamos parar por aqui, acabou o tratamento. No 6º ciclo, Deus cumpriu a palavra dele. Aí, quantos anos já não faz? 27 anos. Meu pai é mais magro que eu, anda de bicicleta, sai 6 horas da manhã pescar na praia, vai morrer com 200 anos, que ele não tem preocupação, ele não tem conta em banco. Meu pai não tem conta em banco. Foi fazer um cadastro, não sei não, na prefeitura de Caraguá. Minha irmã mandou uma cópia de um papel, dando risada no grupo da família. Falou, o papai está em situação de rua aqui, no cadastro da prefeitura. De tão preocupado que ele estava achando que ele estava desabrigado. Irmão, o Senhor vai confundir muitos espíritos por causa da tua oração, irmão. Senhor vai confundir muito espírito por causa da tua oração, por causa da tua casa e por causa da honra de Deus que está na tua vida. Deus vai confundir muitos espíritos, alguns de bem pertinho. Eles vão ter que ver Deus exaltar a tua cabeça. Hoje você está apanhando, está sofrendo, mas o Senhor te diz, amanhã é tua vez de virar o cativeiro. Mas muito fala, Deus vira meu cativeiro. Para quê? Para ficar de um lado para o outro? Deus vai quebrar o teu cativeiro. Seja livre em nome do Senhor Jesus. E o maior dos cativeiros está aqui, ó, dentro da nossa mente. E hoje Deus te tira dessa prisão do não posso, do será, do talvez, do quem sabe. Hoje Deus te põe um já bem grande na tua boca. É agora, é já, é comigo. Eu não vou receber não, eu já recebi. Vocês creem na palavra? Dá um glória a Deus, irmão. Pode ser que o celular já esteja vibrando aí no banco, as notícias boas já estão chegando. É agora! É agora, irmão. Então vá em paz para a tua casa. Se crer, verás a glória de Deus. Deus seja louvado. Aí eu que oro mesmo, né? Vamos agradecer em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos em oração para te agradecer, porque moveste nossos pés até a tua casa e sentimos em Deus a esperança da nossa alma ser renovada. Te damos graça pelos hinos, quanto músico, que coisa boa, está tão gostoso o culto, pelo teu servo que deste a ele a presidência do santo culto e para nós que participamos também. Receba no céu a nossa adoração, receba no céu este santo culto e muito mais te damos graça pela tua palavra. Se nós cremos, tu disseste que nós veremos a tua glória. Senhor, cada um sabe de si, mas tu conheces o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A minha vida está na tua mão. Tua vida está na mão de Deus, meu irmão? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glorifica, exalta o Senhor e diz para ele: Senhor, fica triste comigo não, minha vida está entregue na tua mão, Senhor. Eu sou pequenininho, Senhor, às vezes eu falho, eu tenho medo, mas eu creio em ti. Fala com Deus aí, irmão, onde você está. Senhor vai te fazer sair daqui um gigante, cheio de poder pela palavra. Aleluia. Abençoa, Senhor, nosso restinho de semana, e onde estivermos, ser conosco. Tu sabe do que nós precisamos, nós estamos entregues totalmente nas tuas mãos. Dá-nos mais um hino, abençoa as coletas e despeça-nos na paz de Deus. Em Jesus Cristo, Senhor nosso, bendito para toda a eternidade. Amém, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Sim. Aí onde a Irmandade está sentada, ou de pé agora, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Lá com o irmão Marquinhos, com a irmã Kátia, estão as maquininhas de cartão de débito e crédito. Comecinho de mês, as coisas começam a apertar. Mas o Senhor tem abençoado o seu povo, aquilo que Deus puser no teu coração para ofertar, para dizimar. O que Deus te fizer saber, faça com amor. Abra o coração para a obra de Deus e o Senhor sempre abrirá o seu tesouro também para todos nós. Se alguém for passar cartão, a gente espera, senão a gente já pode orar. Vai passar? A nossa irmã vai passar, vamos aguardar um pouquinho. E os demais, põe o que Deus preparar no envelopinho e os irmãos obreiros daqui um pouquinho vão passar recolhendo. Glória a Deus. Vamos preparar o hino 3, 4, 5, mas primeiro nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos agradecer? Senhor, graça te damos, porque em tudo o teu Espírito tem abençoado o teu povo. E nesse momento apresentamos a Deus a oferta da tua igreja, que com amor tem contribuído para a tua obra. Senhor, tu sabe de tudo que cada um de nós precisa. Abençoa, prospera, põe a tua mão em nosso favor e mostra o teu poder na nossa vida. Nós sempre te glorificaremos. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? 345, irmã Rosa, 345. Marquinhos, no final do culto passa, deve ter ligue de novo. O Wi-Fi às vezes está pipocando aqui dentro.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Pode parar. Se for para orar assim, com essa coragem, não precisa. Igual crente. Vocês já cochilaram o culto inteiro. Igual crente. Vamos tentar de novo? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz que vem de Deus, a graça de Jesus e a santa palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém, Jesus.